Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão mais uma vez pelas orações de vocês. Minha garganta tá ótima, apesar de eu ter abusado de sorvete, algumas coisas geladas aí, mas mesmo assim fui abençoado, né? Resfriado não estou mais. Gratidão pelas orações. E como eu já falei, eu me sinto blindado, tá bom? Pelo Senhor, por conta também das orações de vocês. Então eu agradeço aí a o carinho de vocês, né? Muitos mandaram receita de remédio, coisa assim. Então, gratidão. Bom, vamos lá. Hoje é a nossa última aula de Apocalipse aqui. Eu vou compartilhar com vocês o capítulo 21, fazer alguns versículos aqui. E segunda-feira a gente já começa aí, então, o estudo do livro de Mórmon, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então aqui quando João, né, ele recebe essa revelação, tem um anjo falando com ele, né, e esse anjo fala para ele em visão, mostra uma visão para ele que ele vê um novo céu e uma nova terra, tá bom? Essa palavra novo no grego, ela existe duas formas de escrever. Existe a forma novo de escrever de algo inventado, criado, e tem a forma novo no sentido de grandeza, de se transformar algo melhor, tá bom? E a palavra usada aqui no grego é essa de pegar a palavra e qualificar a palavra, tá bom? Então, é a mesma terra sendo glorificada, esse que é o sentido aqui, tá bom? Então, é um novo céu e uma nova terra. Essa terra vai ser transformada. Esse é o sentido. Aqui ainda no versículo 1, ainda fala um pouco sobre essa transformação. Diz assim, ó. E o mar já não existe. Como assim o mar não existe, tá bom? É que a terra, ela foi dividida em continentes, né? Nós temos o continente nosso, tem o continente africano, vários continentes. E quando o Senhor ele criou essa terra, ela era um único continente. E depois houve uma divisão desses continentes. As terras se separaram, tá bom? Eu tenho uma citação até sobre isso aqui. Fica aqui o versículo, a citação, deixa eu falar o nome da citação aqui primeiro. É do Smith Andrew Gospel Question, volume 5, páginas 73 e 74, tá bom? É sobre respostas e questão do Evangelho. Aqui ele fala primeiro a respeito da divisão que houve da Terra. A Terra era toda junta antes. Deixa eu mostrar uma no Google aqui rapidinho para vocês. É chamado Pangeia, né? No livro de história é chamado de Pangeia. Quando os continentes eles foram se afastando um do outro por causa das placas tectônicas, terremotos, e aí foram vulcões, foram fazendo com que elas se afastassem um de outros. Mas quando o Senhor criou, o Brasil era colado lá na, na África, né? Tem não sei se vai dar para ver aqui, né? Peguei aqui no Google mesmo. Aí aqui o Brasil, bem pertinho da África, né? Os outros, eles eram tudo junto e foram se afastando, tá bom? Quando que isso aconteceu? Nós temos uma escritura sobre isso aqui, tá bom? Então, quando o Senhor fala que vai ter um novo céu, uma nova terra, essa terra vai ser unida novamente, vai virar um único continente. Por isso que o versículo 1 aqui diz, e o mar já não existe, porque não vai haver o mar entre o Brasil e a África do Sul e os outros países. Nós seremos um único continente, tá bom? Então, aqui nessa parte, o mar já não existe. Esse versículo que é mencionado aqui nesse livro, né? Diz aqui, é Gênesis 10, versículo 25, e diz assim, ó, e foi a terra dividida nos tempos de Peleg. Fala que a terra ela foi dividida nos tempos de Peleg. Aqui é mais do que uma divisão de posses de terra, tá bom? Aqui é a divisão dos continentes. Houve algo naquela época, né, aqui em Gênesis, capítulo 10, versículo 25, que os continentes foram se afastando um do outro. E aí um dos filhos nasceu aqui e colocaram o nome dele de Peleg. E eles colocavam muito o nome dos filhos de acordo com significados de coisas que estavam acontecendo. E Peleg significa divisão, né? Então, é interessante aqui. Na época de Peleg, a terra ela começou então a ser dividida, tá bom?
entre as nações, as terras foram se afastando. E na segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? Essas terras vão se juntar novamente, tá bom? Conforme diz o versículo aqui, o mar já não existe. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Versículo 2 ao 4, diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi a grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitas, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essas primeiras coisas são passadas, as coisas da terra. O mesmo sentido de transformar todas as coisas novas de novo, né? A terra, ela se desgasta, ela envelhece assim como o nosso corpo, né? Mas após essa glória paradisíaca não vai mais envelhecer, nosso corpo também será um corpo ressurreto. Então o Senhor vai fazer todas as coisas novas, tá bom? Não somente permanente, mas novas, como é citado aqui, tá bom? Aqui também, então, falou sobre que ele viu a nova Jerusalém descendo do céu. Essa descendo do céu que é mencionada, tá bom? Esse assunto no capítulo 21, 22 aqui, de Apocalipse, ele é muito misturado. Ele fala da nossa Sião aqui na terra nova Jerusalém, que nós se reuniremos, né? Seremos essa cidade santa, mas ao mesmo tempo fala da cidade santa descendo do céu, que é a cidade de Enoque, que foi elevada aos céus, tá bom? Ela vai voltar e vai se unir com a cidade nossa de a Nova Jerusalém, tá bom? A cidade de Sião. Então tem todos esses assuntos relacionados junto aqui. O versículo 7 diz assim: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Falando de os que vencerem o mundo, vencerem o sinal da besta, como é mencionado aqui, o sinal, todas as coisas, ter a mente celestial, se tornar celestial. Então esses herdarão todas as coisas que o Senhor tem, tá bom? Então, versículo 8 aqui diz assim. Agora, a respeito, ele começa a falar no versículo 8 de quem não vai herdar todas as coisas. Ele diz assim: Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, e sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá bom? Essa segunda morte mencionada aqui é uma morte espiritual, como está relacionada aqui ao milênio, então significa aqueles que vão herdar o reino celestial, que não vão poder ressuscitar até o fim do milênio. Quando chegar o fim dos 1000 anos, essas pessoas vão ressuscitar. Então essas pessoas estarão no mundo espiritual, mas na parte chamada prisão. Ali, aliás, tudo vai ser uma prisão, tá bom? E aí é um tormento para essas pessoas até que elas possam ressuscitar, tá bom? Bom, aqui falando dessa lista de pessoas que não vai herdar, né, essa cidade aqui, ou estar no milênio, ele começou aqui com uma lista, né? Ele falou dos incrédulos, mas a primeira pessoa que ele trouxe na lista aqui é tímidos, né? Os tímidos não vão entrar. Só que no grego original, essa palavra eu acredito que ela está muito mal traduzida, tá bom? O tímido aqui significa covarde, tá bom? E aí traduziram por tímido. O que é uma pessoa covarde? Ela faz convênio com o Senhor e volta para trás, tá bom? Então, está mais nesse significado de ser um covarde do que tímido. Não é na questão, eu sou tímido, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Não é isso que a Escritura está falando. Por isso que a tradução melhor aqui, dos que não vão entrar, ao invés de estar escrito tímido, deveria estar escrito os covardes, tá bom? É relacionado àqueles que fazem convênio com o Senhor e não cumpre. Logo depois tem os outros, né? Que ele fala aqui. E os incrédulos, aqueles que não creem também, não fazem convênio com o Senhor. E aí ele vai trazendo uma lista aqui, né? Idólatras, mentirosos, fornicadores e assim por diante, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 9.
E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias da última 7 pragas, que falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. Né? Aqui então ele vai falar tanto da nova Jerusalém, que vai descer do céu, com a Jerusalém que é formada aqui na terra, a cidade de Sião. Continuando. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me com a grande cidade, a santa Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu. Essa é a cidade de Enoque, que desce do céu. Né? Então repare que ele é levado em espírito, ele vê essa visão, né, dos últimos dias, essa cidade aqui se unindo com a nossa aqui, tá bom? Aqui ele fala da esposa, né? Essa cidade é como se fosse uma esposa. O povo do Senhor é a noiva do Senhor, ele deve se aprontar para a segunda vinda de Cristo. Continuando, versículo 16 aqui. Aqui estava anteriormente descrevendo as cidades aqui de a Nova Sião, a Nova Jerusalém, né, de maneira espiritual. Agora aqui ela é retratada de uma maneira material, tá bom? A grandeza dela. Tá aqui o versículo 16 e diz assim, antes do versículo 16 fala da beleza da cidade, que era feito com 12 pedras, rubis, vai falando o nome das pedras aqui, são muitas, mas tudo isso é um simbolismo também das 12 tribos de Israel. Todas as 12 tribos de Israel poderão pertencer, tá bom? A essa grande cidade, tá bom? Aqui no versículo 16 diz assim, e a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade, e a cana era de 12.000 estádios, e o seu comprimento era a largura e a altura eram iguais. Aqui, né, tá falando do comprimento dessa cidade, tá bom? Que ela era formada como um quadrado, então tá falando aqui que era 12.000 estádios, né? Essa medida aqui. Essa medida aqui, se formos levar em consideração aqui o versículo 17, que diz assim, ó, e mediu o seu muro, que era 144 côvados, medida de um homem que era do anjo, tá bom? Essa medida de um homem que era do anjo, na NVI a tradução vem dessa maneira, ó. Segundo a medida humana que o anjo estava usando. Ficou muito melhor a interpretação na NVI aqui, essa tradução, tá bom? Então a medida é humana, mas o anjo estava usando aquela medida desse côvado aqui para quê? Para nós entendermos a magnitude dessa cidade. Então, voltando para o versículo 16, falando do tamanho dessa cidade aqui, né? Que diz aqui, medida, aqui, 12.000 estádios, né? Eu estava ouvindo a mensagem pelo Lucas Guerreiro no canal, né? E ele fez o cálculo aqui desses 12.000 estádios e seria equivalente a 4 cidades de São Paulo. Então é algo magnífico, muito grandiosa essa cidade, tá bom? Então ela falou da parte espiritual, agora fala da grandeza dessa cidade fisicamente, né? Mesmo que essa medida seja algo simbólico, né, que podemos interpretar como simbólico, ainda assim é algo grandioso, né, algo que nunca foi visto em uma cidade tão grande assim, tá bom? No sentido de uma cidade santa que vai se unir com a outra cidade. Então a magnitude é gloriosa, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 22 em diante. Né? Aqui são 3 assuntos relacionados. Nós temos a cidade de Enoque, que vai descer do céu, se juntar com Sião, né, a Nova Jerusalém, e também ele retrata o reino celestial, né? Então é uma mistura aqui de várias coisas, tá bom? Fala da terra sendo celestializada também. E aqui diz o seguinte, a partir do 22, e nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Olha só, nessa cidade, ou até mesmo no reino celestial, não vai haver um templo. Por quê? O templo, ele é um lugar onde nós vamos para reencontrar com Deus, fazer uma ligação com Deus. Aliás, a própria religião também é um lugar onde nós vamos para se ter um reencontro com Deus. Não que não devemos ter na nossa casa, devemos estar com Deus sempre. Mas a palavra religião, ela significa religar com Deus. E onde você é batizado, né?
por meio da religião. Onde você toma o sacramento? Por meio da religião. Então a palavra religião significa religar, tá bom? Então a igreja é um ponto de ligamento entre nós e Deus. Nós vamos estudar o livro de Mórmon ano que vem agora, né? Já começando aí. E quando o Capitão Moroni ele faz aquela faixa, né, em defesa de nossa religião, a primeira palavra que ele usa é religião, né? Ele fala em defesa de nossa religião, de nosso Deus, de nossa família. A primeira palavra lá que ele coloca, né, se eu não me engano, é religião. Por quê? Porque a religião nos liga com Deus. Nós fazemos convênio com Deus e nos ligamos a Ele, tá bom? Então é interessante algumas coisas que a gente vai estudar no livro de Mórmon. Então aqui no versículo 22 fala que não precisa de templo. Por quê? Porque se nós vamos ao templo para ter uma ligação com Deus e o próprio Deus vai estar nessa cidade, né, ou vai estar no reino celestial, não tem necessidade de ter um templo nesse local, tá bom? Então é esse o objetivo aqui. Versículo 23. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, porque nela resplandece, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Observe, né, que existe o sol e a lua, mas não necessitaria de existir um sol e uma lua, né? Ele fala não é que fala que não existe, né, o sol. Fala que não tem necessidade, porque a glória do Senhor é que vai iluminar essa cidade. Então ela não precisa de um templo e ela também não precisa de um sol, tá bom? Não à noite, como vai ser mencionado aqui, né? Vai ser uma cidade gloriosa pelo poder de Deus, tá bom? Eu fico imaginando isso aí, qual bom vai ser isso, né? Algo inimaginável, né? O próprio versículo aqui diz que João, ele foi arrebatado em espírito para poder ver essas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá, o Cordeiro ele vai ser a lâmpada, né? Ele vai ser a luz que iluminará essa cidade aqui. Versículo 24. E as nações que se salvarem andarão na sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ou seja, na antiguidade, de noite os portões eram fechados para lacrar da cidade ali, né, por conta dos perigos, né? Mas não vai fechar de dia a cidade, por quê? Porque não vai haver noite, então vai ser dia de dia de dia. Aqui pode ser algo simbólico também no sentido de proteção, né? Que sempre estará protegida essa cidade, que o Senhor cuida, né? Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominações, mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, né? Vão entrar nessa cidade aqui, tá bom? Então é tanto falando da cidade, como também falando do reino celestial. Algo glorioso aí. Bom, vamos finalizar por aqui, né, a mensagem. Gratidão por ter estudado com vocês aí o livro de Apocalipse. Eu tenho só mais um comentário, a gente fecha, né? Que é uma indicação para vocês, aliás, tá bom? Como nós estamos agora, né? Essa última semana agora para entrar o ano novo, tá bom? É costume de nós pedirmos uma bênção, tá bom? Você pode solicitar uma bênção de um portador do sacerdócio, de preferência da sua própria família, para que eles possam exercer o sacerdócio. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho duas mulheres em casa, a minha esposa e a minha filha. Então, todo ano eu reúno com elas, vou fazer isso hoje, no domingo, e vou dar uma bênção para elas de começo de ano, para o novo ano que vai se iniciar, o ano de 2024. Que tudo vá bem na vida delas, que possam ter saúde, prosperidade, né? A minha filha possa se preparar para a missão, e todas as coisas que o Senhor me tocar, eu vou colocar as mãos sobre a cabeça tanto da minha esposa e da minha filha e dar uma bênção. Essa bênção no manual é chamada bênção de aconselhamento ou bênção de conforto também, tá bom? Ela não é usada a unção do óleo, mas você dá uma bênção ali. Então é algo ótimo para começar o ano. Então se você não pediu ainda a sua bênção, peça a sua bênção, tá bom? Pro portador do sacerdócio no seu lar. Se não tem, peça para as pessoas que ministram a sua casa, que tem o sacerdócio de Melquisedeque,
ou os missionários, né? Ou aproveita o domingo aí na igreja, já pede para uma pessoa que tenha essa autoridade de sacerdócio, eu quero uma bênção aqui para começo de ano, tá bom? Uma bênção de aconselhamento, né? E aí você vai receber essa bênção. É algo ótimo que nós podemos fazer e que eu faço todo ano aqui em casa, tá bom? E aí eu peço também para o Vinícius fazer para mim, né, a minha, né? Porque eu não vou abençoar a mim mesmo. Então eu peço para o Vinícius fazer a minha e eu faço nele. E assim tá tudo certo, tá bom? Então é um conselho aí para vocês pedir a bênção de entrada de ano, a bênção de aconselhamento ou bênção de conforto, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Deixamos essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.